Pode ser, meus irmãos. A irmã me ligou, pediu para dar uma palavra aos amados aí do Marizal. E aí nós vamos fazer isso, tá bom, meus irmãos? Tá bem? Eu quero convidá-los, queridos irmãos, a lermos na parábola da viúva persistente, né? Ou em outros lugares, do juiz iníquo, né? Está em Lucas, no capítulo 18, né? Olha só, diz o texto. Capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então veja só, meus amados irmãos aqui do nosso jardim, o Marizal, a quem saúdo em nome de Jesus. Quem fala esta parábola, quem conta esta história, é Jesus, né? E ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque, na verdade, às vezes nós começamos até um propósito, um período de oração, né? Mas no meio do caminho desfalecemos, até porque Satanás, que é astuto, ele vem na nossa mente e fica dizendo: ah, mas não vai adiantar. Para que você vai continuar? Você já está orando há tanto tempo. Será que ele está te ouvindo? Ah, eu não acredito. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma irmã, chama Ione Francisca André, e um dia o Senhor Deus falou com todos nós dentro da nossa casa, utilizando um dos seus servos, falando dentro da nossa casa. E uma das coisas que o Senhor Deus perguntou para minha irmã, ou que o profeta falou, né? Então era o Senhor Deus falando com a minha irmã, ele disse: minha serva, tu me pedes para que eu abra as portas para que tu fale a minha palavra. Eu abro as portas, mas tu não falas. Então, o que acontecia? A minha irmã pedia para Jesus, nas suas orações, dizendo: Senhor, abre as portas para que eu possa pregar a tua palavra. E ela trabalhava numa escola, e de repente as pessoas perguntavam para ela: Ione, como é que é a igreja? Veja, quando pergunta como é que é a igreja, dá para você falar tudo, irmão. Dá para você falar do dízimo, da contribuição, dá para você falar da irmandade, dá para você falar dos louvores, dá para você falar da palavra, dá para você falar do pastor. É um universo enorme, aberto, é um leque muito grande. Mas ela disse que quando as pessoas perguntavam para ela, ela ficava tímida e acabava não falando, né? Então Deus disse para ela: você me pede, eu faço, mas você não fala. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero te mostrar. E isso você já conhece, porque a Bíblia inteira fala sobre isso. Eu quero te mostrar que Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua prece, seja ela qual for. Claro que Ele vai fazer a vontade dEle, mas Ele vai te ouvir. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: às vezes Deus nos abençoa, não nos dando aquilo que pedimos, mas às vezes Ele nos pune, nos dando exatamente aquilo que pedimos. Entendeu? Então Deus sabe o que você precisa, Ele sabe lá na frente o que vai ser melhor para você. Então todas as vezes que você orar, que você clamar a Deus, você diga que quer que seja feita a vontade dEle. Às vezes a gente tem um pouco de medo de pedir isto, né? A gente tem um pouco de medo. Mas, por quê? Porque aqui a gente quer a nossa vontade estabelecida, né? Por exemplo, vamos imaginar, uma menina tem lá 18 anos e ela resolve, ela está apaixonada por um rapaz. Ela tem medo de orar e dizer: Jesus, eu gosto desse rapaz, mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ela morre de medo que a vontade de Jesus não seja que ela se case com aquele rapaz.
Entendeu? Então ela não ora nesse sentido. Mas a verdade é que Jesus, que conhece lá na frente, sabe que aquele príncipe, irmão, pode virar um sapo tremendo, né? E se ele virar um sapo, glória a Deus, que você pega pela perna e joga fora. O problema é se ele vira um lobo devorador, destruidor, aí não tem jeito. E Jesus conhece o futuro, ele conhece lá na frente, entendeu? Então, o Senhor Deus está dizendo para você, olha, é preciso que você ore sempre e nunca desfaleça, não pare, não desista, né? Tem um hino que a gente canta que diz, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, entendeu? Então é continuar, é a busca, né, até que o Senhor abra os céus e te dê a resposta. E aí, se essa resposta for conforme a vontade dele, você vai ser feliz. Então, permaneça nesta oração e busque sempre. E Jesus, então, ensinando ou reiterando, né, que deveríamos orar sempre e sem desfalecer, ele conta uma parábola, irmãos. Há quem diga que parábola é só uma história e que não existe na verdade. Eu sou pelo contrário. Primeiro que Jesus nunca mentiu, entendeu? Então, ele não ia contar uma história que não aconteceu. Até porque ele nem precisa disso. Jesus é eterno, irmão. E tudo aquilo que Jesus fala, na minha interpretação, é porque ele viu acontecer, entendeu? Aleluia, glória a Deus. Ele viu acontecer. Dos altos céus, lá da eternidade, ele viu acontecer. Lembra que João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é eterno. E João viu essa eternidade lá no seu evangelho, quando inicia a escritura do seu evangelho, do evangelho de João. E este Jesus, então, ele conta aos seus discípulos, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Irmãos, o juiz em Israel, e aqui ele diz que é numa certa cidade, ele também não diz que era ou não em Israel, mas o juiz, ele tem um dever, que é o dever de representar o Estado. O juiz não faz o que quer, ele faz o que o Estado determina. Ele ali é a pessoa do Estado. Por isso ele muitas vezes tem que se desvencilhar de quem ele é para poder julgar de acordo com aquilo que o Estado determina. Entendeu? Ora, o amparo às viúvas era algo natural. O amparo às viúvas era algo que permeava a vida das sociedades, né? E aí entra na sociedade israelita, né? Na verdade, você percebe que mesmo no Novo Testamento, um dos questionamentos, quando da igreja primitiva ora, eles não cuidam das suas viúvas, né? Eles não cuidam dos seus órfãos. Que coisa é esta? Isso não se pode, entendeu? Então, a ordenança para cuidar das viúvas era severa, entendeu? Então, então o juiz, ele tinha esta obrigação, né? Havia nesta cidade um certo juiz, né? Ele não temia a Deus e não respeitava os homens. Olha que coisa, ele não temia a Deus. Então, se você dissesse para ele, seu juiz, me atende em nome do Senhor dos Exércitos, não respeito, nem sei quem ele é, não vou fazer. Seu juiz, me escuta pelo amor de Deus. Eu não respeito Deus, não sei quem ele é e não vou fazer por conta disso. Seu juiz, se você não me atender, eu vou falar com o prefeito. Eu também não respeito ao prefeito. Eu vou falar com o governador, não respeito ao governador. Eu vou falar com o presidente da República, não respeito o presidente, nem o sultão, nem ninguém. Ele não respeitava, ele nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele não tinha temor de Deus. Né? Não tinha temor de Deus, então não adiantava você apelar para Deus ou apelar para os homens. Ele era absoluto, né? Ele era absoluto nessa sua jurisdição, né? Nesse teu dar a resposta àqueles que o procuravam. Eu estava lendo um livro, aliás, eu sempre oriento os irmãos, tem um livro que chama Parábola de Lucas. E este livro, o escritor, para mim, é um dos melhores que fala sobre os costumes do Oriente Médio. Passou por lá uns 30 anos. Ele chama Kenneth Bailey, quem escreve este livro. E ele conta muitas histórias do Oriente Médio, né?
E uma delas, ele diz que viu uma situação em que um juiz se sentava numa grande poltrona, não era uma poltrona, era uma almofada, né? Muito grande, e ele se sentava para judicar. Ele não fala essa palavra judicar no livro, eu que estou dizendo judicar, porque direito é a área que eu atuo na minha vida. Pois bem, ele se sentava para dizer o direito, para dar a cada um aquilo que lhe pertencia, né? Então diz que as pessoas, irmãos, elas ficavam lá balançando as mãos, juiz, ouça minha causa e tal. E ele não escutava ninguém, mas de vez em quando ia lá um ajudante dele, conversava com um dos peticionantes ali, os peticionários, alguém que estava pedindo ali, e conversava ao pé do ouvido, né? E levava lá um pequeno envelope e conversava ao pé do ouvido do juiz, e o juiz então atendia a causa daquele que havia dado um valor ali, um suborno, alguma coisa nesse sentido. É provável que esse juiz agia da mesma forma. É provável que ele agia da mesma forma, né? Só aqueles que pagassem é que teriam o seu direito atendido, tá bom? Pois bem, mas havia uma viúva que não tinha dinheiro, mas ela tinha vontade. Ela precisava da resposta daquele juiz. Olha só o versículo 3. Havia, na mesma cidade então debaixo da mesma circunscrição, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ah, muito bem. Aquela viúva tinha uma causa. Observe-se também, né? Ela tinha uma causa. Geralmente as mulheres não saíam de casa. Quem fazia isto era o marido, né? Porque as mulheres não saíam de dentro de suas casas e nem podia falar em público. Muito bem, mas ela sai. Porque, aleluia, ninguém poderia clamar por ela. Ela não tinha quem por ela intercedesse. Aqui faço um parênteses. Você é diferente, irmã. Você é diferente. Por quê, pastor? Porque há um intercessor. A Bíblia diz que você deve orar, mas o Espírito Santo diz que ele geme diante de Deus em favor das nossas vidas com gemidos inexprimíveis. É claro que está muito mais voltado à necessidade que temos de ser perdoados sempre, porque sempre estamos cometendo delito. Mas eu uso esse texto também para lhe dizer que o Espírito Santo intercede junto com você pelas suas ou com as suas petições. A verdade é que aquela mulher não tinha quem intercedesse por ela, né? Ninguém podia sair, ela não tinha, era viúva. Se tinha filhos, a Bíblia não relata, então provavelmente eram pequenos, porque se já fossem homens feitos, eles é quem estariam lá pedindo para o juiz. Como não tinha ninguém, esta mulher saía da casa dela. Oh, aleluia! Sem dinheiro, mas com muita vontade. Sem dinheiro, mas confiante de que um dia ela seria atendida. E todo dia, me parece que isto era todo dia, ela saía da casa dela para ser atendida, ou pelo menos para fazer a sua reclamatória diante daquele iníquo e injusto juiz. Tá bom? A Bíblia vai dizer, outras palavras vão dizer, um juiz iníquo, né? Ou seja, um juiz cheio de iniquidade. Ou seja, um homem pecador, presunçoso, preocupado consigo mesmo. Não temia a Deus e nem respeitava qualquer um. Tá bom? Então vamos lá. Por algum tempo, diz o versículo 4, não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens. Olha o que aconteceu. Ela chegava e dizia, ei, faze-me justiça contra os meus inimigos. Ei, faze-me justiça, juiz.
E ele fingia que não escutava, mas ele escutava. Ele fingia, não, fazia, não. E provavelmente o que acontecia é que ele, quando via ela se aproximando, lá vem essa mulher de novo. Oh, meu Deus do céu, essa mulher não cansa de jeito nenhum, não cansa. E ela não cansava. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz, orai sem cessar. Aleluia. Diz a Bíblia ainda, até que do alto sejam respondidas as tuas orações. Entendeu? Busque a Deus de forma incessante, não é? A Bíblia diz que não é para usar de vãs repetições, né, irmão? Né? Então toma cuidado. Senhor, não. Aquela ladainha, aí estou usando a palavra ladainha, é proposital, é proposital. Ladainha aqui que eu estou usando é proposital. Então veja só, né? Mas você precisa clamar ao Senhor sem desistir, sem desanimar. Olha só. Versículo 5, 4 diz, por um tempo não quis atendê-la. Por quê? Porque ela só falava, ela não tinha envelopinho, ela não tinha um negocinho escamoteado. Crente não precisa disso, viu? Às vezes você vê o crente usando umas artimanhas, né? Uns recursos incorretos, e depois dizendo, fui abençoado pelo Senhor. Mentira, você não foi não, que Jesus não precisa de nada que não é honesto, viu? Nada que não é justo, entendeu? Se aquilo que chegou na sua mão chegou de forma incorreta, Deus não está nesse negócio, nunca esteve. Aquilo que é teu vem na tua mão, você pode dar glória a Deus? Então faça isso. Aquilo que é teu, Deus entrega nas tuas mãos, e Ele não precisa dar erro ou te incorrer ou levar você a erro, porque não é isso e nem é assim que Deus precisa. Aliás, Deus é o único que forma do nada, viu? Ele forma do nada. Todo artífice precisa de alguma matéria-prima para transformar a matéria. O ourives precisa do ouro, né? Aquele que trabalha com ferro, o artífice, precisa do ferro, né? Para poder moldar e fazer alguma obra de arte. Deus não, ele faz vir do nada, tá bom? Então veja só, né? Então ele diz consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Primeira coisa, ela não tinha dinheiro, mas ela importunava o juiz. E não porque ela quisesse importunar, vão castigar esse juiz. Não, só a presença, o fato dela não desistir. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo, mas podem ter levado meses, pode até ter levado anos, até que essa mulher tenha sido ouvida. Mas a verdade é que aquele juiz não suportou a insistência daquela mulher. Olha só, esta viúva, todavia como esta viúva me molesta, ou seja, ela me incomoda, ela me causa um mal. Toda vez que eu vejo ela, eu me sinto incomodado. Eu preciso tomar uma atitude que eu não aguento mais. Só a presença dela, irmão, presta atenção comigo, só a presença daquela viúva naquela situação já demonstrava, jogava na cara dele a iniquidade dele. Jogava na cara dele a falta de senso e de uma judicação, né, verdadeira. Então ele fala, eu não suporto mais esta mulher. Ele de fazer justiça. E ele não diz que eu só vou escutar ela. Não, eu vou fazer justiça. E por que ele fala que vai fazer justiça? Porque ele já tinha ouvido a causa dela muitas vezes. Mas ele não dava atenção. Mas ela falava, olha, faz justiça contra o meu adversário. Ele está fazendo tal coisa. Ele está fazendo... Então ele já conhecia. Ele falou, eu vou lhe fazer justiça. Então ele sabia que ela estava sendo injustiçada. O Senhor Deus é um juiz. E ele não é iníquo. O Senhor Deus é um juiz justo. Entendeu? Lá no final do texto nós vamos ver. Então continua orando. Continua orando. Continua buscando. Porque você não está diante de um juiz que é subornado. Você está diante de um juiz verdadeiro, justo, perfeito? Então veja só, olha só. Então ele diz, todavia esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Só o fato dela voltar, ela incomodava este juiz. E disse o Senhor, veja só. Então Jesus termina aqui esta parábola. Aliás, ele termina aqui essa história, porque ele vai seguir na parábola. Então ele diz,
termina com o quê? Com o juiz dizendo, eu vou lhe fazer justiça. Não aguento mais ver você todo dia aqui, não suporto mais, eu vou lhe fazer justiça. Aí Jesus volta-se para as pessoas que o estão escutando. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Vou repetir, ouvi o que diz o injusto juiz. O que é que o injusto juiz diz? Ele diz, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Jesus está vendo o que ele falou? Você está vendo o que ele falou? E ele é injusto. Ele é injusto. Agora, louvado seja Deus, veja só. Jesus diz, olha o que ele continua. E Deus, aí ele já mudou o juiz. Ele saiu do injusto e foi para o justo, para o poderoso, né? Para o maravilhoso, tá certo? Bom, e Deus é justo. A pergunta que eu te faço é, Deus é justo, ele lhe trata com justiça? Vou repetir a pergunta. Deus é justo, ele lhe trata com justiça? Não, Deus não lhe trata com justiça. Porque a justiça exigiria a sua morte. Ele te trata com misericórdia. Porque quando ele olha para você, ele lembra do sacrifício de Jesus. Entendeu? Então ele é justo, mas ele é Senhor absoluto da justiça. Mas conosco ele trata com misericórdia. Porque se ele fosse me tratar ou te tratar com justiça, não estaríamos mais vivos certamente e nem herdaríamos a salvação. Olha só, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Claro que Jesus está usando aqui, dizendo, Deus trata com justiça, no sentido de ouvir as nossas preces, né? Porque se for com relação ao nosso pecado, eu ouso dizer que ele até não me trata realmente, como eu acabei de falar, com justiça. Porque a justiça do meu pecado, irmão, mereceria o castigo da morte, inclusive da morte eterna. Mas a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Voltando ao assunto, quando você precisa de algo para a sua vida, em especial material, ele está dizendo aqui, ó, ele é justo e te trata ou fará justiça, ou ele atenderá a sua causa, né? Lhe dará uma resposta, perfeito? Aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, lembra? A mulher ia sempre, os escolhidos de Deus clamam a ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles, ou seja, às vezes nós oramos e achamos, o Senhor não me responde mais, o Senhor não me ouve mais, né? O Senhor não me ajuda, ou já tem anos que eu estou orando, mas ele está dizendo, às vezes você entende que já passou o tempo, às vezes você entende que Deus já tinha que ter te ouvido, né? Mas ele te ouve no momento oportuno, porque Deus conhece a dinâmica temporal. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, inclusive para te ouvir e para te dar a resposta. Amém, irmão? Digo-vos, Jesus continua dizendo, digo-vos que depressa lhe fará justiça, ou lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só. Então, na verdade, o que é necessário primeiro Jesus diz, ele lhe fará justiça, ou ele ouvirá, atenderá a sua prece. Tá bem? Ele atenderá a sua prece. Mas isso fará no tempo dele, conforme a vontade dele. Agora, a última frase diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E esse é um outro grande problema, que é a falta de fé. Esta situação que o mundo está vivendo me fez retornar e lembrar de quando nós somos necessitados do Senhor. Digo isso não porque nós fazemos isso o tempo todo, mas o mundo já não sabia mais o que era orar. A Europa, com cristãos que já não criam mais na vida eterna, entendeu? Então, talvez essa situação se estabeleceu também para que nós retornemos ao Senhor. Eu vou dividir com você uma palavra que o Senhor Deus me disse há alguns dias. Eu estava saindo da minha casa e ele disse com relação à situação que ele estenderá as mãos dele. Eu não sei quando nem como, mas sei que ele estenderá as mãos dele. Tá bom? Minhas irmãs, meus irmãos, Deus nos abençoe. Esta é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para a vida dos amados irmãos. Tá bem? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?
Deus vos abençoe.